cadeirante, e a deficiência fez de mim uma mulher muito mais perfeita do que eu era. Parabéns, Lu. Parabéns, 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 parabéns mesmo. Parabéns, porque, galera, vocês estão aí vendo aí, ó. Tem muita gente reclamando da vida. Tem muita gente reclamando com tudo. Em momento nenhum ela se vitimou aqui, nem reclamou. Ela está vivendo, aproveitando que Deus dá ela e aceitou de bom grado e está lutando. Você que está aí bem de saúde, bem de tudo. Levanta, tem a graça de levantar, de acordar, nem agradece a Deus. E só anda se vitimando, que eu conheço muita gente assim. É culpa do governo, é culpa do pai, é culpa da mãe, é culpa do cachorro, do gato, do passarinho. Todo mundo é culpado, menos ele. Na verdade, a gente vive uma vida, né, que a gente faz escolhas. É. A gente faz uma escolha todo dia. Né? E quem reclama de tudo não participa de nada. A verdade é essa. Assim, hoje eu sou uma mulher militante que eu dou a minha vida pela causa. Por exemplo, ano passado eu recebi um prêmio do governo do estado de personalidade do ano com deficiência no Rio de Janeiro. E quando chegou a minha vez de entregar a medalha, alguém falou assim, não, a Lu está lá embaixo, porque tinha uma escadaria até o palco. A gente vai descer com a medalha para entregar a Lu. Eu digo, de jeito nenhum. O lugar de honra de todas as outras mulheres que receberam algo. Eu quero subir. Tinha policial militar, tinha segurança do governador. Eu falei, me pega no colo e me leva. E disse na minha fala, deficiente não é a pessoa, deficiente é o lugar que não atende a todos. E eu não tenho vergonha de que me pegue, porque isso é todos os dias. Né? Não adianta você ficar ali reclamando, meu Deus, não vou, me pegue, me leve, porque quando eu fiz pós aqui no Rio, do curso de pessoas com deficiências, eu li que o mundo vai ser um lugar acessível daqui a 228 anos. Para esse ônibus que eu quero descer. 220 anos eu já morri. Então eu quero viver o agora, me ajuda aqui, me pega aqui, me leva ali. Claro que ninguém quer ser levada como coisa, né? Isso fere todos os princípios constitucionais. Eu quero ter o meu direito de ir e vir. Mas quando não tem acessibilidade, que não falte a sensibilidade humana. Eu quero participar de todos os espaços, até mesmo criando essa inconveniência silenciosa, porque as pessoas falam, nossa, ela subiu no colo. Nossa, alguém teve que pegar, né? E quando eu vou para o camarote da Prefeitura do Rio, que eu chego lá, o pessoal diz assim, dá licença aí que a moça está subindo de cadeira de roda. Eu falo, moça não, Cleópatra. Você olha a quantidade de gente que está me levando, respeita, e já vou mesmo com a fantasia de Cleópatra para causar o impacto. E respondo lá os deputados, os vereadores, quando falam assim, nossa, Lu, não tem acessibilidade. Eu falo, a sorte que o chope de vocês é gelado. Mas eu já criei a inconveniência, sabe? E eu preciso estar ali. Eles precisam ver que nós temos que ocupar todos os espaços. E às vezes não é brigando, né? É dando sangue. Todas as grandes mulheres da história deram sangue, porque eu não posso dar o meu, né? E essa acessibilidade hoje, eu tenho certeza que não é para mim. É para os meus filhos, para os meus netos. A gente está construindo, porque acessibilidade é um conceito que não existe. Eu fui para Londres, né? Porque acho que você até já entrevistou o Lincoln, meu mestre de sala. Maravilhoso. E assim, eu fiquei num avião 13 horas sem ir ao banheiro. 13 horas? Não existe companhia aérea no mundo nenhuma com banheiro para cadeirante. E aí foram 13 horas num voo Brasil-Londres sem ir ao banheiro. Né? E a estação de Piccadilly, no coração de Londres, onde eu queria passear, eu não consegui. Porque não tinha rampa nem elevador, só era escada. E eu estou falando de Londres. Então, assim, acessibilidade, eu preciso criar. Estou criando junto com você, quando você me dá fala no seu programa, sabe? Isso é criar acessibilidade. Porque não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Até há pouco tempo atrás, pessoas surdas, as fotos que você for ver lá do Império, elas ficavam embaixo da mesa e eram tratadas como macaco, porque sempre falaram com a mão,
né, faziam gestos, então nem como ser humano eram tratadas, sabe? Então, assim, a gente tem muito para lutar, mas muito para comemorar. E a gente precisa disso, de ativismo, de mostrar a cara, ir lá para o teatro municipal, cheio de criança com deficiência, fazer show popular, que aí a gente consegue mudar os conceitos. A gente existe, a gente pode, a gente quer. E é assim que a gente vai lutar junto. Parabéns, Lu, parabéns, parabéns. Você é diferenciado. Você veio com a missão: mudar o seu tempo e deixar um legado. Né? Okay. Galera, olha o que ela colocou. Ela foi para Londres 13 horas. 13 horas. Nós não estamos falando 3 minutos, 13 segundos, 13 horas. Sentada no voo, sem condições de ir ao banheiro. Não, Nilson, e o ruim disso não é poder não ir ao banheiro. É não poder tomar aquelas bebidinhas deliciosas que eles servem dentro do voo, champanhe, cervejinha belga. Mas eu resolvi isso. Quando eu estava lá em Londres, eu passei numa farmácia, comprei uma fralda geriátrica, botei. Tudo que eu não bebi na ida, bebi na volta. Cheguei no Rio de Janeiro rindo mais do que eu gosto de rir, porque a gente precisa, assim, quando não tem a acessibilidade no espaço, a gente precisa fazer a nossa própria adaptatividade, sabe? Porque não dá para ficar tanto tempo sem ir no banheiro, porque com certeza eu teria um problema renal no voo, de ida e volta. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Não dá para ir, não levanta. Quando eles me tiram do voo, tem uma cadeirinha apertadinha que passa pelo corredor do avião, só que essa cadeira não entra no banheiro. O banheiro de avião só cabe uma pessoa. E como é que alguém me ajuda a levantar de um vaso baixo que não tem suporte? E como é que eu vou dizer eu não vou para Londres levar o meu pavilhão de única porta-bandeira do mundo cadeirante? A convite do governo britânico, eu não posso fechar as portas para a inclusão. Sim, sabe? Sim. E aí a gente começa a se adaptar. Como é que faz isso? E assim, eu falo tudo num tom de brincadeira, porque não dá para ter um discurso de perdedor. Mas, sim, eu e Deus e as pessoas que estão mais próximas sabemos as dificuldades que a gente tem de viver, como já foi dito, não só no Brasil, mas em qualquer país, sendo pessoa com deficiência. Que, na verdade, eu vivo questionando para o meu marido, né? Não existe pessoa com deficiência. Existe família. Porque quando você tem um filho autista, a família inteira, ela fica dentro do espectro da pessoa com autismo. Sim, sim. Porque eu consigo imaginar e vivenciar. Imagina você se arrumar para a festa de casamento da sua irmã, fez cabelo, comprou o vestido, seu marido comprou o terno, naquele dia a criança tem uma crise. Naquele dia não dá para sair. Sabe? Então, assim, não é só a pessoa, é a família que precisa ser abraçada. A gente precisa ter esse olhar. E aí, é difícil, E o que a gente faz? A gente leva essas pessoas para o samba, a gente ameniza essas dores através da cultura. A gente leva essas pessoas para dançar, porque os momentos de felicidade de pessoas com deficiência são muito escassos. E a vida da família é sempre muito complicada. Nas grandes cidades, a gente não tem transporte público para essas pessoas, elas acabam não indo. Aqui no Rio de Janeiro, 1 a cada 3 crianças tem mediador na escola, ou seja, de 100 crianças, 77 não vão aprender, porque o Estado não quer mulher atuante, mulher falante como a Lu Rufino. Quanto mais ignorante você for, mais fácil de ser manipulável e você vai cobrar menos dos seus direitos. Mas a gente está aqui, né? E eu falo que eu tenho que sempre estudar muito, estou acabando uma faculdade de sociologia, porque mulheres como eu, a gente geralmente não tem voz. E quando a gente tem voz, tem que ser uma fala muito coesa, uma fala muito correta, porque eu estou falando por 1/4 da população do Rio de Janeiro que tem uma deficiência, uma mobilidade reduzida ou uma neurodivergência. Então, assim, é levar um segmento e bater palma, falar, para aí, cara. Vai parar, não. A gente não pode parar. Ninguém solta a mão de ninguém. E aí é agradecer, sabe, Maria Consuelo, por dar esse espaço, não para a Lu, mas para a inclusão de pessoas na sociedade. Agradecer você, Nilson, todo o programa,
Porque, com certeza, alguma mãe que está ouvindo agora vai falar, meu filho também pode, então. Se essa mulher pode, se essa mulher porreta tá aí, né, usando fralda geriátrica para voltar de Londres, a gente vai adaptar alguma coisa. E é isso. Ai, Lu, aqui tem Noêmia França, tá de Brasília, ela colocou superação através da alta capacidade, né? Gisélia Sena, exemplo de superação. Chave de cofre, que absurdo, não tem banheiro acessível. Até falar aí, a Dimas vai fazer uma matéria sobre isso. Não é só que nos aviões, eu não sabia disso, né? É porque, na verdade, a gente não precisa, não usa. A gente só sente a dor depois que passa, né? É isso aí. Por isso que nós temos que estar. Nós tivemos uma reunião aqui com o secretário de saúde, e aí eu fui falando algumas coisas para ele. Ele falou, porque assim, eu fui em Londres falar com pessoas com deficiência e tal, da Inglaterra, e lá eram pessoas com deficiência que falavam sobre essas pautas, né? E eu falava assim, por isso, porque nós não temos no Brasil pessoas com deficiência fazendo políticas públicas. E dessa razão a gente não tem políticas públicas para deficientes. A partir do momento que a gente teve negros, falando de políticas públicas para negros, a gente fez essa emancipação racial. Sim. E a gente precisa também fazer essa emancipação anticapacitista. Colocar pessoas com deficiência no seu local de fala. Porque tem coisas que eu acho que é o preconceito, eu nem levo a mal mais. E é como você falou, você nunca anotou isso, porque você nunca precisou. Então, não é um problema de preconceito, é de não conhecimento. A partir do momento que você se conhece, você começa a se conscientizar. E se o deficiente não sair para mostrar as suas demandas, a sociedade nunca vai saber. Pode falar, Maria. E também, Nilson, aproveitando que a Lu comentou sobre isso, é a oportunidade que a gente tem de estar com uma mulher que é representativa, conhecida, respeitada, e que chegou a hora. Eu acho que ela podia muito bem ser a pessoa que ia ser a primeira deficiente. Já falei para ela, se tiver campanha, pode me colocar que eu vou trabalhar para você. Entendeu? Aí, tá vendo aí? A próxima deputada estadual. Ela é da OAB Mulher. Essa mulher participa de tantos eventos, ela é tão representativa, ela não é uma só, ela leva muitas com ela, entendeu? Então, assim, eu estou sempre dando apoio, quando faço parte do grupo, ela me colocou lá, eu também tenho minhas faltas de eficiência, então eu sou deficiente, como ela falou, cada um tem suas dificuldades. Todos nós. Né? Mas, assim, ela precisa estar lá, porque ela sabe o que fala, ela estudou para isso, ela é capacitada, e ela lida com grupos específicos, ela não fica inventando conversa, ela tem como provar o que ela fala. E a luta é em glória, mas precisamos ter representatividade lá. E outra coisa também, Lu, essa doença que você desenvolveu por conta, né, de ter tido essa situação muito cedo, já era para o governo ter investido numa política de cuidado e prevenção desses riscos de redução de vida. Porque esportista você foi, você faz judô, né, até hoje, faz um monte de coisa. A mulher se mete cada uma, cara, ela samba. Não tem ideia do que é sambar de cadeira de roda? O Lincoln corta um dobrado com ela. Ele mandou para mim, eu fiz uma matéria na Sapucaí. Ainda estou aqui, ó, vestidinha de teatro municipal. Hoje foi o Balé dos Orixás, né? E a gente estava lá, e eu acho que é isso, sabe, Maria Consuelo? Representatividade importa, sabe? E, às vezes, eu faço de uma maneira, assim, que as pessoas não entendem. Por exemplo, eu fui fazer um desfile de moda numa instituição e que não tinha banheiro. Não tinha banheiro não só para mim, mas para as outras cadeirantes. E eu falei antes para elas, olha só, o palco não é acessível. Não há banheiro adaptado, então a gente vai ter que dar um jeito. E eu queria saber quem quer ir comigo, porque é um dos maiores teatros do Rio de Janeiro. E vai estar lotado. E eu queria que as pessoas vissem as cadeiras sendo levadas para o palco. Sabe, vamos criar uma inconveniência. E assim, antes de nós começarmos a dançar,
a dançarmos, nós já estávamos sendo aplaudidas pela superação de estar ali, sabe? Então, mas primeiro eu digo, né, gente, eu vou. Se vocês não quiserem, eu vou lá dançar sozinha, porque é uma situação que eu não posso, e eu não ia mudar, né? Não vai acontecer acessibilidade naquele momento. E aí a gente foi no Teatro na Barra da Tijuca, foi o lançamento de um livro que tinha várias autoridades, e eu falei, é importante para o segmento que a gente esteja ali e que a gente mostre, através da arte, as nossas demandas. E eu fiquei muito feliz, sabe, de estar, né, como hoje. Eu estou vice-presidente do Conselho de Cultura do município do Rio de Janeiro, embargando um monte de obras que dizem ser acessível, mas as pessoas não sabem o que é acessibilidade. Acessibilidade não é só uma rampa. Acessibilidade é você ter um show com intérprete de Libras. Isso é muito importante. É ter o piso tátil para que o cego possa caminhar sozinho. É ter um curso de letramento anticapacitista, né? Que a gente não... É muito inconveniente para um cego ouvir alguém dizer, porque eu estava tipo cego no meio de tiroteio. Sabe? Os idosos têm deficiência de ler. Então, a gente está lá para poder falar, vamos fazer um cursinho aí de letramento anticapacitista, porque certos termos são pejorativos. E, graças a Deus, assim, eu não sei se por jeito, né, porque eu sou muito carinhosa nas minhas palavras, eu falo assim, eu queria tanto poder resolver isso com você, sem ter que acionar o Ministério Público. E aí ficou bem subentendido que o nosso objetivo é conciliar. Mas se a gente tiver... Se a gente não puder agir enquanto agente conciliador, nós vamos agir enquanto garantidor da lei. Com certeza. Com certeza. E, Nilson, ainda tem um detalhe. Ela me deu muito apoio quando eu e a Jaque Joy fundamos o grupo Basta, o Amor Não é Sinônimo de Violência, quando 4 mulheres novas foram assassinadas aqui na Rocinha em menos de 2 semanas. Então, abalou muito, foi um negócio, assim, terrível. E eu liguei para ela, Lu, estou precisando de sua ajuda para a gente fazer uma abertura aqui, um trabalho, não sei o quê. Gente, ela estava lá com cadeira de roda, a Luísa Brunet foi. Depois eu saí do grupo, ela continua dando apoio, a Luísa Brunet também. Estou doida atrás dela, estava vindo a entrevista também, que são 116 países. Vamos falar com ela. Passo com ela que eu passo na dela e ela com certeza vai dar, porque ela precisa. Eu mandei recado para ela, mas você reforça também, porque são mulheres que agem muito a nível internacional. A Luísa também faz um trabalho incrível. E o projeto continua, e se a Lu trabalha com esse grupo, que já tem determinados direitos, imagina a violência doméstica que acontece com essas pessoas que já são limitadas. Ela sabe de outros dados, outras estatísticas. Então, quanto mais a gente tiver essa chance de ter representatividade, vai ser melhor, tanto para as famílias, para os filhos, né, para os pais e para a própria pessoa que está ali limitada. É isso, tá com a palavra. Você falou uma coisa, Consuelo, com muita propriedade, e eu estava aqui ouvindo, fazendo um apanhado de tudo, que a gente tem que fazer um apanhadinho de tudo para a gente entender, né? E, Lu, você tinha, não vou dizer nem, era obrigação sair como deputado. É porque precisa ter uma voz lá dentro. Como eu não sabia, milhares de pessoas também não sabiam, que no avião não tinha, eu não sabia, né? Então, eu acho que com certeza milhões de pessoas também não conheciam isso, né, esse fato. Imagine, 13 horas, se for daqui para o Japão, está lascada. Tem muitas coisas que as pessoas não sabem, não é só os problemas, a gente também tem que falar das leis, né? A pessoa com deficiência que não tem condições de sustento próprio, ela tem direito ao LOAS, que é o benefício que é dado à pessoa com deficiência que vive com 1/4 do salário mínimo familiar, né? As pessoas com deficiência e algumas doenças também, que não é só a deficiência, a gente tem um rol de doenças que dão direito à pessoa com deficiência, doença crônica, a comprar um carro com 30% de desconto, e isso não é difícil a documentação, porque o próprio fabricante
do veículo faz essa documentação, que na verdade são reduções de impostos que o governo deixa de receber para que o deficiente tenha direito de comprar um carro. E nós temos um cartão aqui no Rio de Janeiro, que é o cartão da pessoa com deficiência, que vale em todo o território nacional, a nossa identidade, onde você já mostra e já tem desconto em teatro, cinema. Por exemplo, o meu marido é um homem negro, não tem estereotipia nenhuma, e é um homem autista, grau 1. E a gente vai a teatro, a gente vai a cinema, transporte público, a gente só apresenta documentação. Então, assim, tem os malefícios de ser uma pessoa com deficiência, mas também tem os benefícios. Né? Algumas universidades aqui no Rio de Janeiro, particulares, elas dão bolsa de estudo para pessoa com deficiência. Alguns concursos federais, como o da Polícia Federal, que vai abrir agora, tem a previsão de ter 20% das vagas para pessoa com deficiência para fazer serviço interno. Olha aí, galera, fica ligado, viu? Então, assim, falou assim, olha, o deficiente tem direito disso, eu quero, né? Porque isso não é 1/10 do que essa sociedade capacitista me deve. Então, eu quero todos os direitos, eu quero cartão, de 4 em 4 anos eu troco de carro, né? A Caixa Econômica, em todos os programas, todos, de casa popular por todo o Brasil, 5% das casas são adaptadas para pessoas com deficiência. São as coisas que, na maioria das vezes, as pessoas não sabem e não usufruem esses benefícios fiscais, que é para proporcionar uma qualidade de vida para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Viu, Carlos? Viu, Nilson, como o negócio é sério? Eu fiquei aqui me imaginando. Informação. Então, mais uma razão para você levantar essa bandeira. Porque precisa ter representante. Sem representante, você sabe que existe uma grande dificuldade. Você tem esse conhecimento, tem essa maestria, essa pipscas de se movimentar e saber ir. Mas quantos não tem? Nem conhece seus direitos. Na semana passada, nós entrevistamos aqui a doutora Novaes, né? E ela falou aqui comigo, eu tive o privilégio. Eu não sabia que, se uma família tiver mais de um autista, só pode aposentar um, se for juridicamente, porque a aposentadoria não reconhece o autista, nem número 3, 4, 5, como doente. O que acontece? Sim, eu não estou falando de aposentadoria, eu estou falando de benefício. Porque a aposentadoria você tem que ter tempo trabalhado, né? Esse benefício ele é dado à pessoa com deficiência que tem a renda per capita familiar 1/4 do salário mínimo. Mas o INSS, se você tiver 2 filhos autistas ou 2 filhos com deficiência, ele nega. Mas você, pessoa física, pode ir à Justiça Federal da sua capital, não precisa de advogado e fazer o recurso. Porque na instância da Justiça Federal, nós temos, no caso, eu mesmo levei uma mãe para fazer um recurso, e nós temos 2 meninas com síndrome de Down que as 2 recebem. Mas o INSS vai negar. Se você aceitar a negatória como fato, você não vai ter direito. Mas se você recorrer à Justiça Federal, aí você vai ganhar o benefício dessas pessoas. Mas, como você disse, nem todas as pessoas sabem desse recurso e não recorrem. É que, na verdade, a maioria nem sabe desse direito, né? A desinformação ainda é muito grande. Né? Existe uma lei do senador Romário, que até então não podia realmente, e aí ele fez esse projeto que virou lei, né, que você tem que comprovar os gastos que você tem, como aluguel, compra do mês e tal, e você coloca isso, né, tratamento, enfim, e a gente coloca aí, através da Justiça Federal, nós temos conseguido 2 benefícios para a mesma família. Agora, Alô, me tira uma dúvida, e por que o INSS não reconhece essas doenças? O INSS, ele, assim, a gente ouvia há pouco tempo, né, que tinha perito que ganhava por negatória. Como é que é? Tinha perito Para me ajudar.
Deixa eu me ajeitar. Tinha perito que ganhava por negatório. Quantos mais processos ele conseguisse negar ao associado, mais ele teria de recebimento. Isso, sim, foi uma coisa que a gente ouviu, e como a gente vê hoje, eu tenho um conhecido que era motorista de ônibus, teve, infelizmente, a perna amputada, e ele não recebeu benefício, porque foi dito que ele podia trabalhar. Como? Ia ter ônibus adaptado para ele dirigir sem uma perna? E aí a gente fica contestando essas coisas. Por que essas negatórias do INSS? E, por exemplo, no regimento do INSS tem essa lei que uma família pode receber o benefício. Mas, quando a gente atua por jurisprudência, a gente vê que não é assim, e a gente pode, baseado nessa jurisprudência do senador, né, pedir 2 benefícios. O INSS, você, quando recebe uma negatória, mesmo te dá o prazo de recurso. Mas a maioria das pessoas não querem ter trabalho. Aí a gente volta a falar lá daquela planta natural que é substituída pela de plástico, o bebê que é substituído pelo boneco, né? As pessoas não querem ter trabalho. E em cima desse pensamento que esses órgãos acabam ganhando. Ah, vai dar trabalho, eu vou ter que recorrer, deixa para lá. Não pode deixar para lá, sabe? E é interessante a gente falar sobre isso, porque a primeira coisa que você me deixou agora aqui abismado foi: alguém tem que ganhar para negar. Quer dizer, mais eu nego, mais eu ganho. Mas você não deve estar falando de ser humano, não, né? Não. Isso aí foi só a suposição que alguém disse. Isso não é real no nosso país, imagina. Tá bom. Eu também acredito. Uma brincadeirinha. Deve ser alguma boneca, essa boneca nova que entrou aí. Essa boneca que tem voz. Eu acho que a gente acaba em 15 minutinhos, que está dizendo aqui para mim, não é isso? É o primeiro bloco, aí nós temos o segundo bloco, viu? Tá bom. O segundo bloco tem aqui. Deixa eu falar aqui um pouquinho. Bom, chave de cofre, rica entrevista. Acredito que todos esses desafios devem ser bandeiras defendidas por toda a nação. Lourenço Diogo, lamentável e indigno como não temos um projeto de governo que acessibilidade nas ruas e repartições públicas. Bom, Lourenço Diogo é de aí do Rio de Janeiro. Lourenço, você viu o que ela acabou de dizer? Eu não sabia. Desculpe, né, a minha ignorância, mas eu nunca tive necessidade e a gente só aprende quando tem necessidade. Ou porque a gente não foi ensinado. Tem que haver, né, educação, tem que haver conscientização para que até a gente possa entender que nos aviões não tem lugar para cadeirante. Ou vai com fralda geriátrica, ou não vai. Ou não vai. Imagine 13 horas. Você já vai ter problema. Misericórdia. E o risco de infecção, né, Nilson? A pessoa que já tem essa limitação como a Lu, o risco de infecção por não poder se movimentar, ficar parada, ainda que seja com fralda ou com sonda, sempre precisa da limpeza, né? Sem asepsia, não tem como, a pessoa vai adquirir um problema. Você vai tirar um tempo, e termina ficando mais doente ainda, porque a baixa de imunidade, o descaso, tudo isso vai dando uma ansiedade, às vezes até crise de depressão em algumas pessoas. São muitos milhões de casos no mundo, né? Sim. Como você falou aqui, perguntaram a mim, sempre procurar na cidade defensoria pública quando for negável, né? Foi negado o seu pedido, defensoria pública, não é isso? Isso. Você tem o prazo processual, né, de recorrer ao INSS, colocar notas, enfim, fazer esse processo administrativo. Mas após a negatória, você já pode procurar a defensoria pública. Nada me irrita mais e me deixa mais chateada do que advogados que atuam pelo Brasil inteiro, cobrando os 6 primeiros salários mínimos para fazer benefício LOAS ou para fazer aposentadoria do idoso. Né? É você tirar um valor de quem não tem nada. E as pessoas às vezes falam, nossa, você luta contra a causa. Não é. É porque eu preciso dizer para a pessoa, você quer que faça por um advogado particular? Ok, nós fazemos. Mas se você não tiver dinheiro, a Defensoria Pública, né, federal,
do seu estado está lá pronta, porque o processo é uma receita de bolo. Foi negado o processo tal, a gente só troca o número. Tem vários estudantes de direito. Eu, por exemplo, quando era estudante de direito, fiquei 1 ano fazendo esse estágio na defensoria. Então, a gente faz o processo muito rápido, só troca o nome e endereço, porque a peça processual toda ela é muito igual, né? A gente sabe, tem um motivo da negatória, e a gente leva para um defensor, né? Porque nós estamos na época da estagiária, ele olha, confere o processo, nos entrega, a gente protocola. E menos de 15 dias a gente tem um juiz que sentencia quando a gente pede uma liminar de antecedência, alegando que aquela família está morrendo de fome. Então, assim, claro, eu posso fazer com advogado? Posso, mas eu posso fazer sozinho porque eu não tenho? Pode procurar a Defensoria Pública Federal, que com certeza na Justiça Federal você vai ter alguém que vai fazer esse processo para você, porque o nosso objetivo é tirar as pessoas da miserabilidade. O dinheiro que eu deixo de ganhar fazendo uma causa, Deus me dá de outro jeito, sabe? Mas importante é pensar naquele meu irmão, porque eu, como mulher com deficiência, eu entendo as dificuldades que uma pessoa com deficiência tem. Você, convencional, está passando um desemprego, pega uma caixa de água, vai para o sinal vender. Agora, como uma pessoa cadeirante, principalmente com sonda, com uma mobilidade reduzida, vai fazer uma faxina, vai vender água, não tem. E isso não é, assim, um ato de bondade do governo. Isso é uma obrigatoriedade, é constitucional, que nenhum ser humano pode viver em padrões de miserabilidade. Então, isso é o mínimo que o governo pode fazer pelos cidadãos que não conseguem, principalmente você vê, mas tem pessoas que me questionam, com 65 anos eu vou lá, vou receber um benefício, o cara nunca trabalhou, nunca quis nada com a vida, mas eu conheço muita gente que trabalhou a vida inteira na autonomia, não tinha dinheiro para pagar uma autonomia, tem 65 anos, tem uma doença degenerativa e vai viver como? Então, assim, a assistência social é constitucional. E a gente tem que lutar para que as pessoas tenham direito, esse mínimo de dignidade. Porque um salário mínimo, ela não muda a vida de ninguém, mas faz com que esse indivíduo, no mínimo, consiga comer. Sabe? É muito triste, assim, eu trabalho também com o Santuário de Fátima, ir para a rua com meu marido, às sexta-feira, aqui no Rio de Janeiro, dar comida, um prato de comida para aquelas pessoas que estão na rua. E não é esse país que a gente quer. Sabe? A gente quer um país com dignidade, os princípios constitucionais da dignidade humana. Elas precisam ser trabalhadas. Você falou tudo. Chavlikov disse aqui, é importante até nós que estamos aqui compartilhar essa entrevista, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Porque é compartilhando, você vai compartilhando. Quantas pessoas precisam, carecem dessa informação? Hoje, Lu, eu botei aqui uma reportagem, que aqui atrás de mim tem dois loteamentos, né, 2 comunidades que foram assentamentos. E hoje todo mundo trabalha, todo mundo vive lá. Mas saiu um governo, entrou outro. Hoje um ônibus cheio de crianças soltou uma roda. Se é na ladeira, sabe? Os ônibus sucateados, não tem asfalto, não tem nada. Eu vou até aproveitar, prefeito Caetano, você não foi eleito para só trabalhar para quem votou no seu nome. Você foi eleito para trabalhar pelo povo de Camaçari. É pela cidade. Coloca isso na sua cabecinha, tá bom? Secretário, senhores vereador, Ministério Público, vamos investigar isso. Porque ali tinha mais de 40 crianças. Se morresse, hoje nós estaríamos lamentando aqui, né? Foi uma fatalidade. O local, quando chove, os pais de família não têm condições de sair para trabalhar. As mães de família não têm condições, porque a água inunda tudo. E o poder público não vai lá, porque já sei que não votou nele. Pobre quando morre no Brasil é logística, né? O rico tem manifestação. A gente sabe muito isso aqui no Rio, principalmente a gente que trabalha com a justiça, porque os casos investigados de assassinatos geralmente são os assassinatos na Zona Sul.
ou as pessoas que têm DR na frente do nome, né? Então a gente percebe que, infelizmente, pobre, quando morre, vira logística. E não há justiça, né? E aí a gente precisa se juntar. E o que faz? O que a gente faz? A gente cria as nossas instituições, né, Consuelo? A gente consegue começar a lutar como sociedade civil. Sim. Não é dizer, não tem jeito, deixa para lá. Não dá para falar, deixa para lá. Nós temos que fazer os atos de repúdio. Nós precisamos colocar nas nossas redes, precisamos compartilhar essa luta que a gente tem por igualdade de direitos. A segurança dessas crianças também não é um favor. É uma obrigatoriedade de quem está eleito. E aí, creche, alimentação, tudo que está faltando, né? Porque o Brasil é rico, é uma terra que tudo se plantando realmente dá, e as pessoas manipulam e reduzem o benefício. A gente, em 2020, criamos o programa Papo de Artista, com a pandemia. E esse programa nasceu para dar voz aos invisíveis. Sabe? A gente não ganha nada, e eu não quero ganhar nada. Deus já me dá condições de sobreviver. Mas toda quarta-feira nós estamos aqui. Toda quarta-feira. E a gente fala dos programas, né, temos jornal, temos tudo. O Consuelo já conhece. A semana toda a gente trabalha. E a gente recebe denúncia de tanta coisa que eu fico assim... Como eu falei a você no início, Jesus voltou e eu fiquei. Não fui. Mas você deu mole, era para segurar na perna dele junto, menino. Eu nem vi a hora. Eu não seguro naquele manto, não fico aqui, não. Eu não vi, eu devia estar dormindo. Eu devia estar num avião que não tem banheiro. Com certeza, com certeza. Ou você estava em Londres, na estação de Piccadilly, e não tinha rampa para você subir, você não quis subir a escada, ficou lá na estação, Jesus foi embora. Não quis. Olha, no segundo bloco a gente vai falar muito, vamos falar sobre o carnaval, viu? Que eu vi você lá, viu? O cidadão mandou vídeo, eu digo, rapaz, ele tem que fazer uma matéria. Eu disse, fique tranquilo, rapaz, a gente vai fazer a matéria, a gente fez a matéria, deixamos no ar. Mas foi um exemplo. Será quanto, hein, Nilson? Será que a gente já está em quanto de popularidade aí, hein? Já dá para mostrar? Cadê Robson? Alegra o nosso coração aí, Robson. Ele vai voltar para a gente dar uma olhadazinha. Quantos minutos nós temos no segundo bloco? 216 países e 417 municípios da Bahia, Lu. Da Bahia. É pouca gente assistindo. Hoje a TV Bahia 3, ela está cobrindo quase a mesma quantidade de países que a C4, viu? E vai extrapolado. Daqui um dia vocês vão ver grande novidade aí pela Bahia. TV Bahia 3, da nossa amiga Malu Araújo. Tá voando, tá bombando aí, tá bombando. Mas é isso. É uma mulher também, viu? Uma empoderada, jornalista da TV Bandeirante, e levantou a cabeça e disse, rapaz, eu vou fazer uma TV. Um web e botou, hoje tem a Bahia TV 3, que programação maravilhosa. Viu? E aí, o Malu, tá vendo aí, ó? Olha a Lu aí, ó. Se juntar você, Malu, rapaz... É só falar agora que eu moro. É só falar agora que eu moro. Eu já percebi, quando o Consuelo disse, eu liguei para ela disse, rapidinho moveu ali as coisas, mas o Brasil precisa de mulheres assim. Precisa. E tem muita mulher aí que está ouvindo agora, mulher empodera a mulher, viu, gente? Mulher empoderada não é para ficar atrás na cozinha, não, viu? E não dizer, não, mas eu consegui meu trabalho, tá bom. Não tá bom nada. Olhe para o seu vizinho que ele está precisando. Estenda a mão a ele. Já que você empoderou, você chegou aonde você quer, então, ajude alguém a chegar também. Com certeza. Só fala isso. Eu sempre faço palestras aqui, né? Estou no Conselho de Empreendedorismo do Governo do Estado, e eu falo que mulheres empoderadas empoderam outras. Nacional e internacional. Nós vamos agora para o nosso Minuto da Cultura, que vocês sabem que toda semana nós temos, né? Aquele da cultura, aquele momento
que todos os entrevistados deixam seus livros aqui para que a gente possa mostrar os 116 países. Vamos iniciar com nossa amiga Inês Carolina Richo, seguindo meu coração. Bom, vocês sabem que Inês também, além de ser advogada, ela mora lá em Portugal e é também nossa colunista. Doutora Cláudia Araújo, Cris Saúde e Sabedoria. Além de ser nossa colunista, a doutora Cláudia é fabulosa. Mar Geminal, Ruth Ela Domines, também são livros maravilhosos. Olha, eu diria a vocês que vai lá e compre. Já se dizia, a mente que se abre para um livro não volta ao tamanho original. Quem tem conhecimento tem poder, não é verdade? E aqui no nosso amigo, o Wallace Boreto, Vida sobre o Olhar de um Gari que só quer respeito, comportamento que te salva. O Wallace mora no Rio de Janeiro e foi dar palestra em Harvard. É alguém diferenciado. Então, tivemos o privilégio de conhecê-lo. Bom, nós estamos também aqui com o Dimas Carvalho. Pedi para ele se apresentar, por favor, seu Dimas. Grande honra poder fazer parte aqui junto com vocês desse programa que está batendo recorde de audiência, né? Ouvir esse primeiro bloco. Você fez realmente você quase tirar lágrimas da gente aqui, porque eu milito na política de segurança alimentar e nutricional e é uma política transversal. E a gente dialoga muito a acessibilidade aqui na Bahia quando a gente fala sobre segurança alimentar, porque não adianta você pensar uma política sem você pensar em, de fato, quem precisa da execução daquela política na ponta. E não tem como você pensar segurança alimentar e nutricional sem pensar nas pessoas que têm falta de acesso pela falta de sensibilidade dos governantes. Então, eu acho que a discussão que foi trazida aqui no primeiro bloco, ela precisa repercutir a nível nacional para que os nossos representantes eles possam compreender que existe um público que está sendo invisibilizado. Então, assim, não é simplesmente se utilizar das pessoas que hoje têm determinadas restrições para pousar para foto, sendo que na prática a acessibilidade ela ainda está muito aquém daquilo que é necessário. Então, fiquei muito emocionado, realmente, com esse primeiro bloco e já estou aqui ansioso, esperando o que é que vai acontecer nesse próximo momento. Muito prazer, muita honra de estar aqui no mesmo lugar que a senhora está. Uma mulher de luta, de garra. Para mim, isso representa algo muito grande. Para minha geração, isso é algo majestoso. Parabéns pela sua luta. Fala, Maria. Mas é um prazer, boa noite. Meu nome eu sou Maria Consuelo, sou professora, sou pedagoga, escritora, sou baiana. Nasci em Salvador, morei 18 anos em Feira de Santana e moro há 31 aqui no Rio de Janeiro e conheço mulheres e pessoas incríveis, maravilhosas. Algumas eu já tenho. E eu fiquei feliz de você trabalhar e militar nessa campanha, porque nós temos o racismo nutricional também. Envolve a população preta, que é sofredora, e tem ainda a anemia falciforme, que não é deliberada, não é um assunto deliberado para que nós possamos ter realmente uma política de prevenção. E a anemia falciforme mata. A pessoa tem hemorragias seríssimas e perdas nutricionais imensas, uma anemia que quase, eu acho que nem tem cura ainda, deve ter controle. A anemia falciforme ainda é uma das grandes demandas de nós, mulheres negras, né? E que, chegando a um certo ponto, ela não tem mais cura. Exatamente. E é algo debilitante, herdado da época do Império, por falta de quê? Alimentação, de uma política de reparação, de não ter tido nenhum apoio para continuar, para conseguir comer, que a Rufino milita nessa área, justamente para que as pessoas tenham a dignidade de se alimentar, pelo menos uma vez por dia, dignamente. Entendeu? Desculpa, hoje eu tô vou passar a palavra.
Hoje eu estou aqui só quietinho, né? Doutora Lu, precisa falar, né? E aí hoje eu estou com a deputada, né? Próxima deputada do Rio de Janeiro, né? Rufino, e o próximo vereador de Salvador, Dimas Carvalho. Né? Porque são duas bandeiras que precisam ser despojada, ser lutada, ser mostrada. Se não tiver representatividade lá dentro, não adianta nada. Né? Vocês já podem conversar, viu? Já podem trocar figurinha aí, Dimas. Eu aproveito. Eu fico no meio. Eu tenho conversado, né? Você falou agora sobre anemia falciforme. É engraçado que tem uma grande amiga conselheira, que ela faz parte da ABADFAL, que é uma associação baiana de pessoas com doença e de anemia falciforme. E, inclusive, né, uma das lutas da gente dentro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado da Bahia é prover para ela, nos nossos encontros, uma alimentação diferenciada. Porque aquela refeição que vem, né, nos coffee breaks e nas refeições, nos almoços que eles disponibilizam. Eu falo, moço, mas ela não pode comer isso aqui. A alimentação dela e outra, a anemia falciforme, a pessoa ela aparenta um determinado dia, está super bem, e de repente a pessoa ela está em um estado muito complicado. Então eu acho que é um diálogo que a gente precisa discutir sim dentro do Brasil e levar isso para as trincheiras, tá? Porque é o nosso povo preto que sofre, é o nosso povo que está na ponta, é o trabalhador que às vezes não tem a reparação e não tem de fato aquilo que lhe é direito. Então a gente não está querendo nada mais, nada menos do que garantia de direitos. E está na hora de, como artista plástico, né, e esse cara que eu tenho como referência, meu herói, eu falo com ele sempre, meu pai, a gente tem que lutar por poder agora, porque se não tiver o nosso povo lá para defender os nossos, vai ficar difícil. A gente confiar o tempo inteiro nessas pessoas que às vezes nos usam em determinados momentos e que depois esquecem da gente. Então, vamos lutar agora por espaço de poder. Essa sua fala é muito impactante, Dimas. Muito prazer falar com você aqui do Rio, né? Porque você está falando de qualidade de alimentação, né? E você imagina uma criança que mora, tipo, na comunidade da Consuelo, que é autista, tem seletividade alimentar. Então, não é mimimi, não. É uma questão mesmo de saúde daquela criança que tem aquela deficiência, que não consegue comer certo tipo de alimento e que a mãe, na maioria das vezes, recebe uma cesta básica com alimentos que aquela criança não consegue comer. Não é que não quer, é que não consegue. Então, assim, a gente tem um nível muito grande e acredito que por essas causas que nós temos pessoas com deficiência com tempo de vida reduzido, porque não come aquele alimento e a mãe não consegue prover. E muitas vezes, aqui judicialmente, a gente já ouviu magistrados dizer que não iria dar o benefício para a criança porque ela é só autista, né? Ela é só autista. E aí é uma luta, né? Porque a pessoa que está enquadrada dentro do espectro da pessoa com autismo, ela tem as dificuldades sociais de interação. Então, às vezes tem uma escola, né, uma creche, né, Consuelo, que produz a alimentação da criança, mas não entende que aquele tipo de alimentação, por uma questão mesmo de estar enquadrada numa alimentação seletiva, tem tipo de alimento, porosidade, cor, gosto, que a pessoa que está enquadrada dentro do espectro não vai conseguir comer. Então, assim, às vezes você tem até a comida, mas a comida que não atende a todos. Por exemplo, por eu ser uma mulher cadeirante, eu tenho muita dificuldade de comer carne, porque o meu processo de digestão é muito lento, eu não ando para gastar. Ou seja, eu como carne e passo mal.
e aí eu tenho uma deficiência, né, de vitamina B, porque esses complexos alimentares o organismo não absorve. A vitamina B só é absorvida através da alimentação. Então, eu vivo sempre fazendo exames de saúde periódicos para ver essa ineficiência de vitamina B no sangue. Então, é uma questão assim muito de particularidade. A gente precisa alimentar essas pessoas, como você mesmo disse, né, porque a partir da alimentação a gente tem saúde mental, a gente tem saúde física. Uma mãe das nossas comunidades, a Consuelo sabe que eu estou sempre dentro da rocinha, que não tem uma boa alimentação, ela pode ter filhos com consequências letais ou consequências que vão durar toda uma vida por uma falta de alimentação durante o período de gestação. Então, falar de alimentação, primeiro, é uma prioridade, é um direito constitucional que a gente precisa de políticas públicas para fazer com que pessoas entendam que doar um prato de comida enquanto sociedade civil e enquanto organização é o mínimo que a gente pode fazer dentro de uma sociedade onde os governos não funcionam. A gente tem esse trabalho aqui, não adianta só você ficar esperando do governo, é perguntar o que eu posso fazer para que o meu irmão que tem fome tenha a vida dele amenizada. Isso aí é uma sensibilidade, parabéns pelo seu trabalho, eu me sinto honrada de ter um homem como você na nossa live. Vocês. Bom, o seu telefone, Maria Consuelo, está fazendo uma microfonia, viu? Está ouvindo agora? Agora está melhor. Desculpa. Eu acho que o sinal está variando porque tem ameaça de chuva para breve aqui no Rio de Janeiro tem isso, né? Choveu, lascou. Mas você falando de seletividade alimentar, Lu, eu não sou cadeirante, mas eu sofri de enxaqueca aguda e crônica durante 16 anos, 17, se eu não me engano. Eu era bombardeada por alimento e eu saí da fome extrema para morar com baiana casada com libanês. Eu quase morri. Entendeu? Então, assim, as comidas eram muito fortes para o meu corpo frágil. Eu tenho uma série de restrições. A carne, eu evito ao máximo porque ela é pesada para mim, não só para você. Né? Frango e peixe, carnes leves. Eu tenho uma lista incrível de alimentos. Os amigos dizem assim, você come o quê? Eu como. Então, eu não como uva, né? Alimento cítrico me faz mal. Na pandemia eu achei que eu ia ser uma das primeiras a morrer. Eu não tomo maracujá, limão, eu não posso nem pegar no limão. E lá na Bahia eu usava o limão para ajudar lá na minha casa. E eu passava mal e eu não sabia por quê. O toque no limão me faz mal. Eu não como milho, não como chocolate, eu não tomo Nescau. Eu não como feijoada, eu não como comida baiana. Eu sou baiana, eu não como comida baiana. A farofa pode botar no hospital. E carioca gosta do feijão preto. Exatamente. Olha, eu outro dia estava numa feira das baianas aqui na Secretaria de Cultura, e quando eu cheguei, a menina disse para mim, você come o quê? Eu digo, eu como acarajé. Na feira da Baiana eu ia comer o quê? Uns acarajé gostosos. Eu tô aqui morrendo de inveja de vocês que estão aí na Bahia, que podem atravessar a rua e comer acarajé. Eu fui para a Bahia comer abará, acarajé não, porque acarajé pode me botar no hospital com enxaqueca, vomitando bilis, entendeu? Então, assim, é uma série de coisas que eu não podia comer, eu não sabia. Gente, a comida pode matar uma pessoa, entendeu? A comida é remédio, é cura e a morte também, depende muito. Hoje, eu tinha envelhecimento precoce, era pé de pato, de pinto, de galinha, de tanta dor, era curvada de dor no abdômen, estourava o corpo todo. De furunculose, de caroço, sabe? E eu não sabia o que era, eu não como carne de porco. Porque é muita coisa. Então, assim, a população, ela precisa de muitas coisas, inclusive teste genético. Os cadeirantes e pessoas como eu, que eu não tenho síndrome, tá? Não tenho nada. Eu só tenho cuidado, eu aprendi com um neurologista, porque a gastro não descobriu o meu problema. Foi o neurologista. Eu cheguei no consultório dele, eu tinha tanta dor, eu era todo inchado, o rosto inchava,
parecia que eu estava tendo derrame de enxaqueca. Eu cheguei lá e falei assim, eu sei que eu tenho um tumor, só quero saber quanto tempo eu tenho de vida. Ele olhou para minha cara com a maior calma e falou assim, sente um pouquinho para a gente conversar. Vamos fazer um teste durante 2 meses. Corte acidulante, corante, conservante, embutidos, enlatados. E foi falando, refrigerante, porque senão você pode morrer antes. Então, assim, eu tenho um monte de detalhezinhos. E eu vou fazer 62 anos, eu saí eu não uso maquiagem, tá, gente? É tudo normal aqui. E eu tinha envelhecimento antes dos 35. Eu vou fazer 62. Então, assim, realmente, quando você descobre um caminho, né, hoje eu faço uso de suplementos. Depois eu quero falar com a Lu e com o Dimas, por favor, pegue meu número com o Nilson, por favor, passe para ele, Nilson, que eu acho que eu posso colaborar em alguma coisa. Fique tranquila. Eu tenho pessoas da nutrição e um trabalho que eu vou me envolver de horta comunitária. E também sou amiga do engenheiro agrônomo da Embrapa, que faz um trabalho lindo. Então, eu acho que é um bom momento para a gente fazer umas costuras aí, né? Pronto. E aproveitar essa missão de vocês aí também, político. Tá bom. Ó, deixa eu falar aqui. Noêmia França, da Brasília. Isso. Acabei de perceber o quanto estamos desatentos e desinformados das reais dificuldades dos portadores de necessidades especiais. Muito bom. Parabéns, Lu. Lu, vamos falar agora. Sobre o carnaval. Adoro! A sua escola de samba ganhou? Eu vi que você desfilou. Dimas, ela desfila na escola de samba. Então, se você perguntar para mim se a minha escola de samba ganhou, isso é uma pergunta muito difícil de responder. Né? Olha. Porque eu sou uma mulher de várias escolas de samba. E meu marido fala para mim assim, você não tem vergonha? Eu digo, não tenho vergonha. Eu tenho gosto, porque eu tenho a cadeira elétrica, então eu não fico cansada. Vem alguém da Mangueira e diz assim, Lu, você é mangueirense, né? Eu digo, adoro. Aí eu já tô com a calça branca, o tênis branco, alguém me joga a camisa da diretoria, eu fico mangueirense. Mas aí acabo de ver as pombagiras do Salgueiro, que tem a fantasia lá soprando, já virei a pombagira do Salgueiro 5 minutos. E tô entrando de novo na Sapucaí. E é a minha representatividade. Eu quero estar lá. Mas eu tenho aqui no Rio, né? Eu sou porta-bandeira da Embaixadores da Alegria, uma escola de samba também voltada à pessoa com deficiência. E a gente desfila em torno de 5.000 pessoas, né, deficientes e seus familiares. Nós abrimos o desfile das campeãs no Sambódromo já há 17 anos, que foi a escola de samba que me convidou para ir a Londres para levar o samba sobre rodas. Né? E eu e meu marido somos mestre Sala e porta-bandeira aqui também de uma escola de samba, da Intendente Magalhães Rosa de Ouro. E eu sou ala integrante de várias outras escolas de samba, sou rainha aqui de um bloco que tem na Barra da Tijuca, chamado Divas da Barra. Eu sou a rainha PCD do bloco, que eu tenho muito orgulho, e a gente esse ano puxou 25.000 foliões, né, na orla da Barra da Tijuca, e mostrando que pessoas com deficiência podem. Então, assim, vinha um trio elétrico e uma rainha cadeirante à frente desse bloco, e as pessoas aplaudindo, ovacionando, e era muito legal estar ali. Nós temos uma rainha plus, nós temos uma rainha trans, nós temos uma rainha negra, tudo aquilo que a sociedade não quer ver como beleza, nesse bloco, duas rainhas com síndrome de Down, que são irmãs gêmeas. E a gente desfila pela cidade mostrando a beleza da mulher com deficiência. Falar de beleza é comigo mesmo, né? Sou Miss Brasil cadeirante. O pessoal, às vezes, eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista numa rádio aqui, e eu falei assim, olha, tem que ir embora, que eu ainda vou fazer uns exames de saúde. Aí a locutora, assim, muito bobinha, disse assim, ai, a nossa Miss cadeirante está dodói, vai fazer exame de saúde. Eu falei, não, querida, tô dodói não. É que eu vou fazer mais uma lipoescultura, sabe? Eu acabei de botar silicone no peito. Eu não tô dodói, não é estética mesmo, é cirurgia plástica para ficar gostosa. Esse cílio aqui eu coloquei, sabe? Esse aqui, de vez em quando faço umas aplicaçõezinhas. É estética, não tenho doença nenhuma. Só tenho deficiência e gosto de me cuidar. Não tenho problema nenhum de ficar sentada lá, me esticar numa mesa de cirurgia para ficar gostosa, linda, maravilhosa. Gosto de fazer. Esse cabelo maravilhoso que eu boto, que eu gosto de botar,
Né? E as pessoas falam, nossa, você não tem vergonha? Eu falo, não, mas para botar esse cabelo não precisa de vergonha, não, amor, precisa de dinheiro. Gosto de ir. Porque eu aprendi, e eu estava falando isso numa reunião do Conselho de Cultura, e como porta-bandeira, esse ano eu reformei a minha cozinha, porque eu não vou lá para sambar, eu sou artista, eu quero cachê. Então eu recebo para estar nos espaços. Eu não estou ali pedindo oportunidade a ninguém, porque eu não preciso provar mais nada a ninguém. Eu estou ali porque eu sou boa, sou sindicalizada, aprendi a sambar, fui para a escola de mestre-salas e porta-bandeira com o Lincoln, fizemos um curso. Um forte abraço, Lincoln! Lincoln! E o que eu não consigo assim fazer com as pernas, ok, a cadeira de roda faz, mas faço toda a movimentação em frente à cabine dos girados, com os meus braços, com os movimentos, né, de ponta dos dedos que tem que fazer. Fui aluna de Selminha Sorriso da Beija-Flor, que nós íamos, eu e Lincoln, ensaiar lá no Sambódromo, e ela estava lá lindíssima, e puxava a pontinha dos meus dedos e me fazia a pose certa para foto. E foi assim, sabe? Eu não queria passar pela Sapucaí. Eu queria passar pela Sapucaí com elegância de uma porta-bandeira. E eu quis estudar o que é ser uma porta-bandeira. E só não ando, mas sou como todas as outras. E brinco com as outras. Eu não sei se vocês vão estar no desfile das campeãs, mas eu com certeza vou estar lá abrindo o desfile do Carnaval do Rio de Janeiro. E é muito empolgante ver pessoas que tem vida difícil durante todo o ano, e naquele momento ela entra na Sapucaí, através do nosso pavilhão, como artista. Ela é aplaudida enquanto artista, ela dança enquanto artista, e ali ela é igual. Ela só é mais uma pessoa que está participando do maior espetáculo da Terra. Então eu tenho muito orgulho de levar esse pavilhão da inclusão aqui no Rio de Janeiro. Parabéns, Lulu. Eu tive o privilégio, né, de entrevistar Lincoln uma semana antes do Carnaval. Né? Foi top, foi top. Ele tem a mesma linha sua. Ele falou assim, convida a Lu, Consuelo. Eu falei, já foi convidada faz tempo, mas aquela mulher é difícil, ela vem um dia. Na verdade, Lu estava vindo no ano passado, se lembra? Mas aí no final... Dimas, quando você resolver, que eu estou vendo aí que você está empolgado, quando você resolver levar a Lu Rufino, lembra que tem a baiana que convidou a Lu, que eu quero ir junto com ela, tá? Pode ficar tranquilo. Eu estou vendo a sua cara aí, estou vendo a sua empolgação aí, tá? Eu sou parceira do Nilson, eu trago tudo que é gente boa aqui para ser entrevistada, para o mundo conhecer que o Brasil tem gente boa e gente que faz. Pode me convidar, que eu não posso nem... Eu não posso nem comer carne, só vou comer acarajé, pode me chamar. O que é bom passa por aqui, né, Nilson? O que é bom tem que passar por aqui. Tem que passar por aqui, né? Já é papo de artista, né? Porque Lu é um artista. Completa. Faz teatro, né? Meu filho. Faz teatro, dança. Essa mulher só não faz balé. O balé oficial, porque faz na cadeira. Teatro, né? Do ensaio. Veio do ensaio direto para o programa. Acabei de chegar do teatro agora. No intervalo, troquei de roupa, meu filho me ajudou, porque aquela roupa estava me coçando toda. Eu falei, filho, tira aqui no intervalo que vamos trocar, porque vamos voltar. E qual teatro, Lu? O Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É só no Municipal, Dimas, tá? É logo ali, do Império, sabe, Dimas? É o Boulevard de Portas Abertas, né? São espetáculos que a gente coloca a população dentro do teatro para aplaudir corpos diversos. E quando eu falo corpos diversos que precisam ser aplaudidos, falo disso muito das pessoas que são LGBT, porque eu acho que essas pessoas recebem muito mais preconceito do que eu. Porque eu já ouvi muita gente dizer, mas você não tem culpa por ser deficiente, ou seja, alguém tem culpa por ser gay? Então, sabe, a gente precisa trazer todas essas pessoas para serem vistas enquanto artista, porque elas também têm pouquíssimas oportunidades, por mais qualificadas que elas são. A gente vive ainda num país homofóbico, onde o que chega primeiro é a sua escolha sexual e não a sua potencialidade. E a gente precisa, não dá para sentir só a dor de ser deficiente, a gente sente a dor de todos, sabe? E tem os idosos, né, Lu, que também são homossexuais que nem são lembrados.
Além de abandonados, maltratados, eles são abandonados mesmo. A cadeira de rodas me deu essa sensibilidade, né? Da mesma maneira que eu não gosto de passar por nenhum tipo de preconceito, eu não gosto de ver o meu irmão preto, o meu irmão com uma opção sexual diferente, né? Quando a Consuelo fala de idosos, por mais qualificado que você seja depois de certa idade, o mercado de trabalho está fechado para você. E aí você acaba vivendo numa miserabilidade extrema, né? E aí precisando do Dimas para fazer essa alimentação. Então, assim, tá tudo muito ligado, né? A corrente do bem, ela é um elo que nunca se fecha, né? Um precisa do outro. É pensar no direito do outro. Eu quero ser respeitada enquanto mulher cadeirante. E quero que o meu irmão travesti também seja respeitado. Eu sinto a dor do outro. Gente, fala também, porque eu sou mulher, já não ando, quem não anda fala muito. Garantidora de direito, se deixar eu vou embora. Fala suas redes sociais, para o povo já ir salvando aí a situação, o Dimas também, para a gente adiantando. Lu Rufino Sobre Rodas é o meu Instagram. Se você clicar lá em mensagem, eu sou uma mulher automática, você já descobre meu WhatsApp, que eu acabo falando com o Brasil inteiro. E quero convidar todas as pessoas para fazerem parte de um projeto que eu tenho chamado Miss Brasil Cadeirantes, que já aconteceu em São Paulo. A gente tem uma Miss Cadeirante na Bahia, que foi durante a pandemia, a gente fez online, que é um desfile de modas, um concurso de beleza para mulheres cadeirantes. E quais são os pré-requisitos para participar? Precisa ser bonita. Né? Não é um concurso de, mas essa aqui tem uma deficiência maior. Não é isso. É o cabelo bonito, a boca bonita, o corpo bonito, a mulher bonita, a personalidade bonita. Porque nesse concurso a gente realmente dá títulos para mulheres bonitas do Brasil inteiro. E em setembro a gente vai fazer novamente. Eu acredito que esse ano eu vou fazer em Minas. Já tem um acordo fechado com a Prefeitura de Minas. O Miss Cadeirantes vai acontecer lá. Mas vamos fazer um grande evento aqui também no Rio, na Cidade das Artes, com presença das autoridades locais, e a gente coloca deputado, senador, governador, prefeito, para aplaudir mulheres cadeirantes sobre rodas de batom vermelho e salto alto, para mostrar que beleza é o estado do espírito. Muito bom. Olha, vocês já perceberam que a Lu não fica parada, né? Mas eu nem ando para não ficar cansada, você não percebeu isso, garoto? 25 horas do dia dela é pouco, viu? Dimas, pode fazer a pergunta a ela. Não, moço, a gente vai recebendo bastante informação aqui e de fato, né, quando vier aqui na Bahia, eu vou fazer o convite oficial para que você possa participar conosco lá da plenária do Conselho Bahia, para a gente dialogar a segurança alimentar nessa transversalidade que a política ela perpassa, né? E fazer com que todas as pessoas, todos, como você disse, Lu, todos os nossos irmãos, eles precisam ser ouvidos. E tinha uma frase, eu falei essa frase hoje com uma pessoa enquanto eu caminhava, ela falou, Dimas, mas você não quer falar sobre tal pessoa? Fala, moça, para eu falar de tal pessoa, eu tenho que caminhar primeiro 5 quilômetros com o sapato dela. Então, enquanto eu não sentir a dor do outro, não estiver no lugar do outro, eu não tenho como abrir a minha boca para tentar falar sobre o que ele está sentindo. Eu preciso ouvi-lo. E eu acho que o que tem faltado no nosso país são ouvintes. Tem muita gente querendo falar de muita coisa e está invisibilizando aquelas pessoas que precisam de fato ser ouvidas. A mãe de família, a mãe preta, a mãe solo, precisa ouvir o trabalhador que acorda às 5 da manhã e precisa do ônibus acessível para ele ir trabalhar e trazer dignidade, trazer o pão para sua casa. A gente precisa ouvir um pouco mais aqueles que precisam ser ouvidos. Então, sinta-se abraçada. A gente gosta de pescar aqui também, viu, dona Lu? Quando tu vier aqui, a gente vai fazer uma muqueca baiana para você com peixe fresquinho. E aí tu vai ver o que é o tempero da nossa família, né? Da família Carvalho. Olha, eu acho que você fazer isso comigo é até um castigo, porque eu cheguei do teatro, assim, correndo, peguei o telefone para fazer essa
esse bate-papo com vocês e nem parei para jantar. Então, assim, você falar de muqueca, eu acho que, cara, isso é muito. Perversidade, cruel. É crueldade. Uma mulher cadeirante. Você não tem vergonha de fazer isso, não. Em rede nacional, por mais de 200 e poucos países, todo mundo vendo que você está fazendo isso comigo. Vou ter que desligar e depois ligar para você para marcar essa muqueca logo. Logo, logo vai sair. Logo, logo. E aí a gente vai buscar o peixe, viu? A gente pesca mesmo. Ô, Nilson, é tua prole, Nilson, esse pessoal, esse moço aí? É filho? É o mais velho. Oh, meu Deus, prazer demais. Eu não estava sabendo com o que eu estava falando, agora que eu descobri por causa da pesca. Ó, meu peixe não precisa de coco, não precisa de moqueca, só azeite, tem saladinha de tomate, coisa simples, sem cebola. Cebolinha pode, cebola não. Tudo que a Consuelo não quiser, vocês podem botar no meu prato, não tem problema nenhum. Jogar fora não vai. Não vai. Não vai. Ô, Lu, aqui eu botei aqui, você botou psicopedagoga, né? Informação. Me diga uma coisa, na sala de aula, consultório, você tem um consultório, né? E aí. Então, eu hoje tenho trabalho, eu sou neuropsicopedagoga, né? Já tenho formação. Só uma coisa, para eu pontuar. O que é que você não é? Eu não sei. Eu ainda não sou médica. Mas o meu filho falou comigo, assim, mãe, por que a gente não... Porque ele tem 15 anos, vai fazer 16, vamos fazer o Enem junto? Aí eu falei assim, por quê, meu filho? Ele falou, eu quero fazer medicina, você não faz comigo, não? Ano que vem? Aí eu falei, vamos tentar, né? Se eu passar com uma boa nota no vestibular, quem sabe? Pronto. Porque quando você estuda, o estudo é uma coisa viciante. Eu acho que o que me fez ser a mulher do que eu sou hoje, foi me aculturar, porque o que eu conheço hoje enquanto psicóloga, neuropsicopedagoga, né, garantidora de direito, foi o que abriu as portas para que eu estivesse nos lugares que hoje eu estou, né? Ser conselheira de um governo, sabe? Ser secretária, vice-presidente de um conselho de cultura de um município, estar representando as pessoas com deficiência no conselho municipal, está lendo projeto de lei, debatendo de frente a frente com o vereador. Então, assim, foi muito difícil. Meu pai morreu vendendo picolé na praia. Eu estudava muito longe da minha casa. Eu pedi alguém me pega no colo e me bota nesse ônibus. Porque eu sabia que era a única oportunidade que eu tinha de ser uma pessoa diferente, era através da cultura. E hoje, assim, eu chego em alguns lugares, eu quero ser candidata a isso. A pessoa fala assim, só se inscrever. E eu falo com tristeza, e quem vai concorrer comigo? Não, a gente não tem aqui ninguém para esse cargo para concorrer com você. Porque precisa de uma graduação nisso, precisa ter formação nisso. E hoje a maioria das pessoas com deficiência ainda é empacotador, operador de telemarketing, né, ou auxiliar de serviços gerais. Num país onde a gente não tem mediador na escola. Então a gente percebe que como essas pessoas vão ter formação apenas 1% das pessoas com deficiência consegue uma formação superior no nosso país. Então, assim, eu entendo que eu sou uma minoria, sabe? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Porque Deus me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. Mas eu, durante muitos anos da minha vida, acordei 4 horas da manhã para ajudar Deus. Deus nunca trabalhou sozinho, sabe? Ele estava lá fazendo a parte dele e eu estava fazendo a minha. Porque hoje eu sempre falo nas palestras, elas perguntam, o que você acha que você é uma mulher bonita? Eu falo, sou uma mulher linda. Eu sou uma mulher que eu tenho orgulho de olhar no espelho todos os dias e quero que outras cadeirantes, outras pessoas com deficiência e outras mulheres também se sintam assim. Porque beleza é principalmente quando você sabe que mesmo com dificuldade a gente não desiste, sabe? É tudo muito difícil. Hoje, eu vindo para cá, um diretor de uma faculdade falou, Lu, o que você vai fazer amanhã, 9 horas da manhã? Eu digo, vou dormir, porque hoje eu trabalhei o dia inteiro, e um dia eu trabalho, outro dia o meu corpo não aguenta. Ele disse, não, Lu, a gente fez uma enquete, nós vamos te dar um título na faculdade, que foi disputado na Zona Oeste, de mulheres que inspiram.
E você foi eleita como representatividade aqui da Zona Oeste. 9 horas da manhã você vai estar lá. E eu já estou aqui conversando com vocês, olhando para o guarda-roupa, perguntando o que eu vou usar amanhã. Né? Parabéns. Ô, Lu, eu chegar ganhei da Asplan, de Mulheres que Inspiram também. Eu passei por isso aí. É uma coisa, Nilson, surpreendente, porque eu era aquela que também não devia ter tido essa chance, né? Você sabe, né? Mãe analfabeta, preta, pobre, passando fome. Então, assim, essas conquistas são muito importantes para a nossa estima e também por questão de ter pessoas que nos olham e dependem desse sonho na gente. Entendeu? E é o que a gente fala sempre, Consuelo, assim, se você é negra, vença o racismo. Se você é deficiente, vença o capacitismo. Porque o perdedor e o vencedor só tem uma história diferente, porque a trajetória é a mesma. Sabe? O meu professor de jiu-jitsu sempre dizia assim, todo perdedor tem uma história triste para contar. E eu nunca quis ser a história triste. Eu luto todos os dias contra dores, 7 hérnias de disco, uma cadeira de rodas, uma sociedade que não quer me ver. Ah, mas desculpa, eu sou bonita demais para passar invisível, sabe? Eu não quero ser a invisível, eu não vou ser a invisível. E é essa luta que me mantém viva. Não só por mim, mas por outras mulheres que, quando eu acabo de palestrar, falavam assim, meu marido me bateu até ontem, hoje eu não apanho mais. Depois de te ouvir, eu não quero mais passar por isso. Eu quero voltar a estudar. Eu fiz uma palestra no Santuário de Fátima, onde eu atuo lá como neuropsicopedagoga, num trabalho junto com os padres. E a mulher falou para mim assim, depois de ouvir a sua palestra, eu fui procurar bem uma escola. E eu percebi que eu estava vivendo com um agressor. Cara, você mudou a minha vida. E eu falo, não sou eu, nunca fui eu, é sempre Nossa Senhora. E assim, você ser usada, sabe, para fazer isso eu só tenho a agradecer a Deus pela minha deficiência. Eu acho que a minha deficiência me fez a mulher que eu sou. Às vezes eu reclamo de ter que trocar de cabelo de vez em quando, porque fica feio, meu nariz poderia ser um pouquinho mais afilado, mas da minha deficiência eu nunca reclamei. Deus capacita, do jeito que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. E Deus me capacitou para ser essa mulher cadeirante que eu sou, e eu tenho muito orgulho de ser mulher com deficiência. Parabéns, Lu, parabéns, parabéns. Com certeza você está influenciando e está colocando muita gente. Aqui eu ouvi que sirva de lição. Você está dando, além de uma aula, um testemunho de vida. Né? Tem muita gente, como eu falei no começo, né? Reclama da vida que tem. Está desempregado, reclama do governo. Nós estamos agora com 2.146.000 internautas. 2.146.000 internautas demonstrou ali. Então, isso é um problema no site, viu? A transição de países. Mas a gente vê que reclamar de quê? Minha mãe me ensinou que quando você reclamar é orar para o diabo. Sabe? É você dar a graça a ele, porque ele quer que você diga, eu não consegui. Sabe? Então, a gente não tem que reclamar, tem que agradecer. Você agradecendo. Mas tem tanta coisa que eu não consegui, né? Eu não consigo tudo que eu quero. Eu tento tudo que eu quero. Algumas vezes não dá certo, faz parte. E o não faz parte da nossa vida. Você também, Nilson, ela também é escritora, né? Do Movimento Mundial Mulheres Reais do Bruno Black, Lu? Eu não me lembro. Do Bruno Black ou só do MMR? Do Mulheres Reais, né? E agora, o último livro que eu escrevi foi com a desembargadora Andréa Pachá, uma coletânea, e eu escrevi sobre feminismo inclusivo, e aqui no Rio de Janeiro eu já fui selecionada pela Secretaria Estadual de Cultura para ganhar um stand para expor os nossos livros e para fazer uma palestra sobre acessibilidade. E claro que eu adoro incluir todo mundo, já articulei com algumas professoras de escola pública para fazer um concurso com as crianças da escola, né? E um concurso grande de redação, e vou levar para o meu stand aquela criança que escrever a melhor redação sobre inclusão, acessibilidade, diversidade, e eles já estão todos aqui articulando para escrever aí essa redação, porque o ganhador... Porque assim, e é isso, sabe? Se você tiver uma oportunidade, oportunize. Isso é sucesso, é você oportunizar para os outros.
O sucesso é uma construção feita por várias pessoas. Ninguém consegue sucesso sozinho. Sim. Eu falo com as minhas amigas, elas ficam rindo. Eu falo, vocês não ficam ricas não, gente? Eu não aguento mais ter amiga pobre, eu quero amiga rica. Porque quando eu estiver em Londres, falo, amiga, faz um pix. Vocês façam sem perceber. Então eu quero que vocês prosperem por egoísmo meu, gente. Porque eu quero amiga rica. Eu quero amiga bem resolvida, eu quero amiga feliz. Porque quando eu estiver triste, alguém tem que me levantar. Sabe? Você viver rodeada de gente infeliz, triste, como é que fica? O dia que você estiver mal, você liga pra pessoa e fala, menina, não tô bem. Ela diga, eu também, começa a chorar. Dá um tiro na cabeça. E é isso, sobre Bienal. Eu stand quero levar as crianças de escola pública para estarem lá, a família. É caro, a gente vai conseguir ingresso para essas pessoas, né? Me convidaram, eu vou impor, né, a minha presença lá, o que eu preciso para estar lá. E é isso, mostrar para as crianças que elas também podem ser escritores no futuro. Com certeza. Você vai para o MMR esse ano, Lu, também? Não. Participou da coletânea? Vou também. Eu vou também. Vou no Bruno Black também. Vamos nos encontrar lá. Eu não sei ainda como eu consigo dormir, né? Mas tudo bem, a gente vai dar um jeitinho. E isso não me causa felicidade, tá, Nilson? Eu queria poder dividir isso com outras mulheres, porque acaba ficando muito pesado para uma mulher só, sabe? Eu queria ter concorrência com outras mulheres, eu quero outras mulheres ocupando esse papel, e é por isso que eu faço esse trabalho de empoderar, porque a minha vida aqui é uma passagem, e eu só quero abrir portas para que elas continuem, sabe? A nossa vida é um trem, né, Lu? E a gente está dentro desse trem o trem não vai para trás, o trem vai para frente. E tem pessoas que vão descer em cada estação. E você vai empoderar elas para elas ficarem nas estações fazendo a diferença. Elas não precisam seguir com você. Mas ela precisa ser preparada primeiro. Mas se estiver no meu barco, tem que remar junto, senão senão não come o peixe. Não come o peixe. Não vai comer. Olha, Noemi aqui disse, é incrível esse assunto de necessidades especiais e abrangente, e vocês estão trazendo ao público e fazendo uma diferença. Obrigado, Noemi, por estar nos assistindo. A todos vocês, né, a gente tem que agradecer, porque quarta-feira é canal aberto, é futebol, é novela, tanta coisa, e temos um público aí que está toda quarta-feira segurando aqui com a gente. Eu quero aproveitar aqui... Você é a Glória Maria dos cadeirantes. Pensa nisso. Eu quero Entendeu? aproveitar então, a oportunidade... dá para aguentar quando a gente se coloca nesse lugar. Entendeu? Eu quero agradecer aqui a Prefeitura de São Paulo, que eu fiquei 5 dias em São Paulo e tive a oportunidade de conhecer o Museu de São Paulo, na Pinacoteca, totalmente acessível, né, com grandes obras de artes, e conhecer a Estação da Luz, totalmente acessível para a pessoa com deficiência, sabe? E foi assim, um passeio muito bonito por São Paulo, e tirei fotos e fiz os vídeos e mostrei que a acessibilidade é uma construção possível, né? Tinha um elevador, consegui passear de trem, coisa que no Rio de Janeiro eu não consigo, porque as estações não são acessíveis. E lá em São Paulo, eu perguntei para o maquinista, né, qual estação que eu consigo soltar. Ele disse para mim, quase todas. Você pode soltar em quase todas que são acessíveis. E fui fazer esse passeio lá por São Paulo, né, e agradeço a Prefeitura de São Paulo por esse convite tão maravilhoso, a Secretaria de Cultura, porque a gente precisa mostrar que a gente pode estar em todos os espaços. E quero deixar aberto aqui, no Rufino Sobre Rodas, pode me convidar. Eu sou uma mulher do mundo. Outro dia minha amiga ligou para mim e disse, preciso que você faça uma palestra. Sábado, era quarta. Eu falei, eu vou. Aí ela falou assim, tá bom, vou te passar tudo que eu preciso. Aí eu digo, onde que é? Ela disse, em Minas. Aí eu falei, tá. Eu já tinha dito que eu vou, né? E fui. Saí do Rio de Janeiro, peguei meu carro, parei umas 3 vezes, dormi no hotel, porque fiquei cansada de dirigir, mas cheguei a Minas e fiz a palestra. E é isso, sabe? É se colocar à disposição da diversidade. Tudo que Deus me deu é para ser compartilhado. E eu agradeço muito, Consuelo, o convite.
Dimas, muito obrigada por ter esse coração humanizado, sabe? Nilson, Luiz Carlos, todo mundo que está presente, porque são vocês que estão me ajudando a difundir o conceito de acessibilidade no mundo, que eu não vou conseguir sozinha. Eu preciso construir isso junto com vocês. Ô Lu, você tem algum projeto de acessibilidade para cegos? Então, como eu faço parte do CONDEF, né, a gente tem essa luta de acessibilidade, a gente já tem muita coisa, a gente tem aplicativos que a pessoa cega coloca no celular e ela é um ledor para a pessoa cega, né? A gente faz a fiscalização dos locais no Rio de Janeiro quanto à acessibilidade do piso tátil. E a gente faz também, né, na minha agência de modas, desfile de modas para mulheres com deficiência, e a gente inclui as mulheres cegas. E esse ano no meu bloco eu quero trazer também uma mulher cega para colocar lá em cima do trio elétrico, porque ela só não enxerga, mas pode sambar pra caramba e pode fazer o carnaval bonito, porque com certeza potencialidade não vai faltar para essa mulher. E a gente vai abrir aí uma enquete, quem vai ser a próxima mulher cega, né? Porque a gente fala cega, as pessoas precisam entender, né? No futuro a gente volta para fazer um curso de letramento antirracista. Existe diferença entre cega e deficiência visual, né? Nós que usamos óculos podemos ser considerados pessoas com deficiência visual. O cego é aquele que não enxerga nada, né? E a gente tem que incluir todos, independente de ter uma deficiência visual ou de ter ser completamente cego. Cego é aquele que não quer ver, né? Porque o coração da gente vê tudo, né? Você falou que tem uma loja de modas? Eu tenho uma grife de sapatos adaptados para mulheres com deficiência. Eu trabalho junto com a Sil Calçados e a gente fornece sapatos para o Brasil inteiro. A mulher bota foto do pezinho, faz a medição. E, meu pé é torto, meu dedo é para cima, meu dedo é para baixo, eu quero usar salto alto, quero usar o sapato da Lu. É só querer usar que a gente manda para você. Né? Não tem limites. A gente faz, só que tem uma observação. Todos os meus sapatos são muito brilhantes. Porque o que tem que aparecer é a beleza. A deficiência fica sempre em segundo plano. Muito bom. Uma terapia, não foi, Nilson? Aqui, para eu pensar. Uma terapia, Nilson. Milhões de pessoas devem estar refletindo. Com certeza. Muita gente amanhã, quando acordar, vai olhar para o céu e agradecer. Eu pensei que todo mundo ia comprar meus sapatos, eu ia ficar milionário. Você já deu o seu contato, o povo vai atrás de você, querida. Fala de novo. Por favor. E quando quiser conversar também, às vezes eu não consigo falar na hora, mas é isso, sabe? O que Deus me deu, a gente precisa retribuir. A gente precisa fazer um mundo de conceitos de sensibilidade, porque às vezes a pessoa pode não ter uma deficiência física como eu, mas ela pode ter uma depressão, né, que os índices de suicídio são muito grandes no Brasil, alarmantes, né, principalmente pelas pessoas LGBT. Hoje, no Brasil, uma pessoa trans, o tempo de vida dela, no máximo, é 33 anos. Ou ela é morta, ou ela se suicida. E assim, é uma coisa que a gente não quer, sabe? A gente quer construir. Tem alguém falando assim, acabou lá. Ó. Luiz está falando que acabou, não é isso, Luiz? Não. Aqui nós estamos ainda com... Temos 8 minutos. Pode seguir. Já fala a sua rede de novo. Acabou foi para o povo de reclamar, acabar o de reclamar, não precisa mais reclamar nada. Ele está dando risada, olha lá. É isso aí. E que não pode reclamar, porque é um testemunho vivo. Muito obrigada. E eu quero agradecer novamente pelo convite, me coloca à disposição. Nós podemos falar outras vezes de outros assuntos, né? Nós podemos falar de empreendedorismo, nós podemos falar de psicomotricidade, porque eu não sou só uma pessoa com deficiência, eu sou também uma mulher. Então a gente pode falar de outras pautas, me coloco aqui à disposição. Para o momento que precisar, a gente está aqui à disposição. Muito obrigada por tudo, pelo carinho de toda a equipe. E eu vou deixar assim, uma frase que é: não se limite. A limitação de uma pessoa não está
numa deficiência, não está numa falta de mobilidade. A limitação de uma pessoa está dentro da mente dela. A gente é capaz de fazer coisas inimagináveis. É só acreditar em Deus e acreditar em si mesmo. Obrigada a todos, obrigada, Consuelo, obrigada a todo mundo. E eu estou aguardando que você já tem meu telefone para comer esse peixe aí. E tranquila. No segundo semestre a gente vai marcar. Ô, Lu, tem uma pergunta aqui para você de Cláudia Ribeiro. Ela é de Porto Alegre. Gente, eu peço a vocês, sempre que vocês botem no chat, lá no YouTube, vocês botam no meu WhatsApp, eu fico igual doido, sabe? Eu fico assim. Eu fico igual doido, sabe? Eu tenho que olhar para tudo, eu olho para o computador daqui, olho para o computador de cá. A idade não permite eu ficar balançando assim a cabeça, não. Devagar. Qual foi a maior dificuldade que você teve na vida como cadeirante? Olha, essa pergunta da Cláudia, eu recebi do Fábio Pochá no dia que eu fui contar o roubo da marmita, né? No programa dele, que... Roubo da marmita? O roubo da marmita, porque eu estava numa via, e aí parou, tinha um arrastão, e o cara se recusou a me assaltar. Ele assaltou todo mundo, e quando ele viu, ele perguntou, eu parei, todo mundo correu, eu fiquei, ele viu minha cadeira de roda, olhou para mim e falou, a senhora é aleijada? Eu digo, sou. Ele falou, não vou assaltar uma mulher aleijada. Eu falei, não, eu sou advogada, como todo brasileiro, eu tenho direito de ser assaltada, você tem que me assaltar. Eu sou maluca. Se eu chegar em casa, minha mãe devota de Nossa Senhora, eu disser que assaltei uma mulher aleijada, a minha mãe vai me matar. Eu falei, problema da sua mãe com Nossa Senhora, mas todo mundo foi assaltado, você tem que me assaltar, porque senão eu vou te processar por você ser preconceituoso. Aí ele disse, então me dá minha marmita. Eu falei, não vou dar. Porque se você falou que não rouba aleijado, você vai roubar comida de aleijado? Como é que eu aceito isso? E o Pochá perguntou para mim qual a minha maior dificuldade. Eu falei, a minha maior dificuldade é estar aqui do lado do Rodrigo Santoro, né, fazendo entrevista com ele no seu programa e não poder levantar para abraçar esse homem. E aí ele levantou, veio e me abraçou. Eu falei, se um dia eu andei, não quero andar nunca mais, né? Por uma praça e eu acho que assim, a minha maior dificuldade é as pessoas sempre acharem que eu tenho dificuldade. Porque é uma coisa que eu não quero, pelo menos, ver. Eu quero ver as adaptações para aquelas dificuldades, eu quero ver as minhas potencialidades, porque se, ao contrário de muita gente, eu tenho motivos reais para entrar numa depressão. E eu não quero, sabe? Eu quero viver com a esperança sempre de dias melhores. E assim, eu tenho dificuldade todos os dias. Uma vez eu estava dirigindo, o policial militar me parou, e perguntou para mim, que ferro é esse? Eu falei, eu sou deficiente. Aí ele falou, e você dirige? Eu falei, a minha habilitação está na sua mão, né? Eu acho que assim, as maiores dificuldades que eu encontro é do preconceito, né? Tem noção, né? Uma vez lançando um livro na OAB com as outras advogadas, aí eu pedi o garçom, só para me dar essa salada, ele disse assim, só um minutinho, que primeiro eu estou servindo as doutoras. Aí eu digo, como? Você está servindo primeiro as doutoras brancas que andam. Porque se você estivesse servindo primeiro as doutoras, você teria me servido. Porque você passou do meu lado, sabe? E hoje em dia eu aprendi com a desembargadora doutora Ivone que quando eu me apresento como doutora Lu. E eu nunca achei isso importante, mas numa palestra, numa faculdade aqui, apresentou doutora Ivone, desembargadora, babá, e falou, e Lu Rufino? Ela falou, como? Por que as certificações e as qualificações dela não foram lidas? Ô Lu, eu não aceito que faz isso com você. Isso é te desqualificar por tudo que você é. Então as pessoas têm muito isso de falar, Lu. E aí não. E quando eu falo a doutora Lu, é para que outros deficientes pensem assim, se ela é doutora, eu também quero. Já é para deixar esse gosto na cabeça deles que nós podemos, sabe? Então, assim, a maior dificuldade que eu encontro todos os dias é o preconceito, de achar que eu não consigo. Isso, alguém fala, não te convidei para uma festa porque tinha uma escada. Eu falo, tinha escada, mas não tinha 4 homens para pegar essa cadeira de roda, não? Alguém me carrega. Não me castigue por ser deficiente, né? Eu não quero ser castigada porque eu sou deficiente. Eu quero ser ajudada. Porque, de repente, você é meu amigo, me convida para sua casa, mas não tinha ali uma acessibilidade. Então, eu vou ter que contar com a sua sensibilidade. O que você não pode fazer é deixar de me chamar para comer esse peixe, porque tem 2 degrauzinhos, que eu não vou aceitar.
sabe? E aqui não tem degrau. E tem os passos. Só tem que providenciar, sabe o quê? Que ela gosta de ir à praia, tem que providenciar aquela cadeira adaptada que vai dentro d'água para que ela fique lá lépida e fagueira, que essa daí é terrível também nessas questões, tá? De nadar, essas coisas todas. Vocês vão ter muito trabalho lá quando receber essa criatura. Ela tá Na dizendo cadeira que de aqui no Rio, mascarrega e leva lá. De mais noite. aqui no Rio a gente tem do meu amigo Fábio um projeto chamado Praia para Todos, que a gente tem umas cadeiras anfíbios, né? Tem uma rampa que leva a pessoa com deficiência até a água, uma cadeira adaptada, e aí a gente pode incluir